Olá! Uma indagação muito frequente que é feita à psicanálise, é feita aos analistas, é exatamente a respeito de como que se daria a relação entre a teoria e a prática psicanalíticas. Ou seja, qual que seria a relação entre esses dois planos? Como que a teoria ela se alinhava, ela se alinha à prática e como que a prática ela se desenvolve como um derivado, como tendo relação com a teoria. Perguntas, indagações desta ordem normalmente partem de uma ideia de que haveria uma dicotomia, tal como ocorre em muitos campos do conhecimento, de que haveria uma dicotomia entre a teoria e a prática. Por isso que normalmente se pergunta como que a teoria ela se aplica, por exemplo, ao campo da experiência, como que a teoria se aplica à prática. Normalmente, então, parte-se, quando se faz uma indagação desta ordem, parte-se desta dicotomia, como eu estava dizendo, muito comum entre a teoria e a prática. E essa dicotomia, para que nós possamos entender isso um pouco melhor, normalmente ela vem na linhagem da própria ideia de teoria vigente, por exemplo, entre os gregos na época clássica. Teoria é uma palavra que vem de theoros. O que é? O que vem a ser o theoros? Sobretudo naquele momento da Grécia clássica, de onde vem essa tradição de teoria e geralmente uma teoria afastada da prática, a ponto de se pensar então em como que se daria a vinculação de uma com a outra. Por exemplo, tínhamos uma festividade entre os gregos, uma festividade, uma dada ordem, por exemplo, uma celebração a uma divindade, a um deus grego. E o theoros é exatamente o quê? O theoros é um ponto, geralmente privilegiado, um mirante, um belvedere. Ele está afastado da festividade, afastado daquela situação mundana, e o theoros é esse ponto de vista mais elevado, de onde poderia ser visto um pouco distanciado, mas na sua totalidade, aquilo que estaria acontecendo lá embaixo, por assim dizer, na polis, na cidade. E theoros também é exatamente aquele observador que está nesse ponto de vista privilegiado. Então daí vem essa ideia de que a teoria é, primeiramente, um ponto de vista privilegiado e, segundo, o que está embutido também nessa ideia, a teoria é exatamente um certo afastamento do acontecimento, o afastamento daquilo que está acontecendo nesse exato momento de maneira muito vívida, para que, por meio deste afastamento, alguém pudesse ver mais completamente, até mesmo mais tranquilamente, aquilo que está acontecendo. Então, a teoria ela comporta sempre, junto do theoros, esta ideia de um ponto de vista privilegiado, geralmente superior, afastado do acontecimento nu e cru, e a partir dele poderia-se ter uma compreensão do que estaria ali acontecendo. Em relação à psicanálise, essa ideia do theoros, essa ideia, portanto, da teoria, um ponto de vista privilegiado, mais afastado e que depois até iria requerer uma vinculação com a prática, esse ponto de vista do theoros ele se aplica? O que nós podemos perceber, que é fundamental de ser bem notado, bem pensado, é que diferente do que se passa em outros campos do conhecimento, o que nós percebemos é uma íntima sincronia entre a dimensão teórica e a dimensão prática em se tratando da psicanálise. Não há, estritamente falando, uma desvinculação entre teoria e prática. Esta é uma peculiaridade, esta é uma característica importante da psicanálise. Aliás, quando começam a ocorrer certas desvinculações ou distanciamento entre a teoria e a prática, uma série de problemas, de dificuldades com relação à prática, com relação à experiência e também com relação à teoria começam a se instalar. Então, o que nós temos em psicanálise? Nós temos uma teoria psicanalítica, várias perspectivas, tradições, a linhagem que vem aí, a tradição inaugurada por Freud, que vem de Freud. Nós temos uma teoria que estabelece, que abre um campo, estabelece um campo, e o que nós notamos ali, percebemos, é uma rede conceitual, é uma rede de conceitos. Quando eu falo aqui de uma rede de conceitos, é exatamente para frisar que os conceitos que fazem parte, que dão corpo à teoria, esse corpus teórico da psicanálise, o que nós notamos é que os conceitos, eles sempre se remetem mutuamente.
um se remete ao outro, né? Os conceitos psicanalíticos formam, portanto, uma rede, e essa rede ela é muito entrelaçada. E além de entrelaçada, geralmente ela é muito polissêmica. Um rápido exemplo, o conceito de objeto, algo fundamental para a prática analítica. O objeto não é um conceito que tem uma única e só definição. O objeto não é uma única coisa, o objeto não tem uma única face. Então, sobretudo na perspectiva lacaniana, nós temos muito o que ser dito e a partir de vários ângulos distintos em relação ao objeto. Por exemplo, objeto enquanto causa do desejo, então é possível de se pensar objeto numa relação importantíssima com o desejo, o objeto da angústia, relação entre objeto e angústia, objeto condensador de gozo, por exemplo, ou o objeto no fantasma. Isso só para citar alguns exemplos, né, desta polissemia de um conceito importante e mais do que isso, né? Por exemplo, o conceito de objeto se remete ao conceito de sujeito, que por sua vez se remete ao conceito de alteridade ou de grande outro, e assim sucessivamente, né? Os conceitos formam uma trama, os conceitos formam uma rede. E aí que tem um ponto fundamental, que eu estava falando da vinculação. Os conceitos na psicanálise, eles sustentam a prática do analista. Os conceitos não são necessariamente, né, elementos que constituiriam uma teoria esta que seria explicativa, né, do que se passa na prática, explicativa do que se passa, por exemplo, com cada um de nós, com o sujeito. Não, muito pelo contrário. Os conceitos, eles sustentam, eles oferecem balizas, eles norteiam a prática do analista, de tal maneira que não há como se pensar, né, o desenvolvimento, a sustentação, o avanço da prática, se não tivermos uma trama conceitual, uma rede conceitual que dê o tempo todo, passo a passo na condução, né, desta experiência, que dê uma sustentação a esse campo de experiência. Então, os conceitos estão inteiramente articulados, eles estão inseridos no campo prático de tal maneira que a condução depende, em boa medida, né, da trama conceitual que está ali à disposição do analista. Pois bem, isto significa então que a escuta, as intervenções de um analista, o que o analista faz, né, ao longo da prática, ao longo da condução de um caso clínico, o que ele faz, bem como também o que ele deixa de fazer, o que ele evita fazer, o ritmo de uma análise, tudo isto está muito bem entrelaçado, há de estar bem entrelaçado com os conceitos, com a rede conceitual que o analista tem ao alcance de suas mãos. Então, a condução da clínica está muito em função também do tipo de formação que esse analista tem, por exemplo, do ponto de vista conceitual. Já sabemos que a formação do analista não se reduz a essa questão conceitual, né? Há a experiência de análise do próprio analista, que é crucial, que é fundamental, mas no que se refere aqui, exatamente esse recorte que estamos aqui fazendo em teoria e prática, é importante se frisar que o campo teórico, ele repercute na escuta do analista, né? Que é um ponto aqui fundamental. Na outra via também, nós podemos argumentar que a experiência prática da psicanálise, ela implica em revisões constantes, ela pode comportar alterações, ela pode trazer ênfases ou não que repercutem no plano conceitual. Então aqui que tem um ponto também importante. A prática, como eu disse, ela está sustentada por conceitos, mas também o que nós notamos é que a teorização, o campo conceitual, ele está o tempo todo sofrendo os impactos, podendo receber então deslocamentos, alterações oriundos da experiência analítica. Então, nesse sentido, é importante também frisar que a experiência analítica, ela repercute, ela produz transformações no campo conceitual. Isto é exatamente o que? Uma íntima vinculação, o que está em jogo aqui é uma íntima vinculação entre esses dois campos, o plano conceitual e o plano teórico. Como que nós podemos, né, compreender melhor esta repercussão do plano prático sobre a rede conceitual da psicanálise? Há algumas situações interessantes. Por exemplo, Freud já notava que em um dado momento de algumas análises, um momento um pouco mais avançado de algumas análises,
Na medida em que o psicanalista ele introduzia, ele apresentava o que parecia ser a interpretação justa, a interpretação correta, a interpretação que teria, portanto, um bom lugar dentro da teorização analítica, curiosamente o paciente piorava do ponto de vista da sua relação com o sintoma. Então Freud começou a notar algo muito curioso, que na hora que o analista acertava, por assim dizer, o analisando ele piorava, por exemplo, o seu sintoma se intensificava. Freud chamou isso de reação terapêutica negativa. Olhem que nome interessante, reação terapêutica negativa. E é daí exatamente que nós temos um dos pilares fundamentais do conceito de gozo, depois desenvolvido por Lacan. Ou seja, por meio disto, o que nós começamos a notar, por meio da conceituação fundamental de gozo, que vem dessa constatação, dentre outras, nós começamos a notar que não há como pensar a experiência clínica da psicanálise a partir, por exemplo, do modelo do arco reflexo, em que nós sempre nos afastamos daquilo que nos causa dor, daquilo que nos causa angústia, daquilo que é um estímulo incômodo. Muito pelo contrário, o que Freud começa a nos mostrar a partir desta mudança que a prática começa a gerar no plano conceitual é que nós temos que pensar que as nossas relações com o sofrimento são relações muito mais complexas. Nem sempre nós temos uma aversão em relação àquilo que nos causa sofrimento. Isto é exatamente uma mudança produzida no campo conceitual e vários conceitos estão aí nesta esteira a partir de uma constatação clínica. Por exemplo, um outro ponto importante também diz respeito à chegada dos pacientes à análise. A gente não pode partir do pressuposto de que as pessoas nos procuram somente porque elas estão se sentindo mal por conta de alguma coisa muito ruim que aconteceu, uma ruptura, alguma descontinuidade em suas vidas. Freud começou a notar também que as pessoas nos procuram, sim, se sentindo mal, mas na medida em que algumas delas obtêm sucesso. O que ele nomeou de os arruinados pelo êxito. Então, o encontro com o êxito, o encontro com o sucesso, pode acarretar para muitos sujeitos o quê? Algo difícil de ser sustentado, alguma coisa que introduza na vida deles a falta de sentido. Então, nós também temos que mudar um pouco a concepção do que conduz uma pessoa à análise por conta dessa experiência clínica. O que conduz uma pessoa à análise, o que produz, portanto, demanda de análise, pode ser perfeitamente um encontro com uma experiência exitosa, que após esse encontro gera uma mudança na vida da pessoa e algo da ordem do não sentido, até mesmo algo da ordem da angústia começam a ser introduzidos. Então, isso tudo que eu estou falando significa o quê? Que o campo teórico, ele passa por mudanças na medida em que, por exemplo, a prática nos convida a estabelecermos um novo olhar ou um outro olhar, um olhar mais complexo sobre as nossas relações com o mal-estar. Então a prática, ela pode exatamente modificar a concepção, o olhar que nós temos em relação ao mal-estar. Bom, teoria e prática, portanto, estão se alimentando de maneira muito íntima. Uma alimenta a outra. Uma faz com que a outra avança, eventualmente retroceda, tende a rever os seus encaminhamentos. Então nós temos aqui o que nós podemos chamar, se estivermos dialogando especialmente com Lacan, de uma relação moebiana entre teoria e prática. Elas não são dicotômicas, não se trata de algo dentro e algo fora, algo perto e algo distante, quando o que está em questão é exatamente a teoria e a prática analítica. Mas a relação entre elas é exatamente o que? Uma relação moebiana. E o que isso quer dizer? Então, vamos pensar aqui o que vem a ser esta ideia, essa figura da banda de Möbius. Para entendermos isso melhor, aqui nós temos uma fita e essa fita ela tem algumas características, como por exemplo, se eu fizer dessa fita, por exemplo, um cilindro achatado, como isso daqui, nós temos aqui um cilindro achatado, bem estreito, mas esse cilindro ele tem propriedades
que são propriedades, mesmo que a figura seja diferente, mas propriedades tal qual uma esfera, um cubo, acabam também tendo. Esse cilindro, ele é um cilindro que salta aos olhos o fato dele ser uma superfície, ele comportar uma superfície bilátera. Nós temos dois lados aqui. Nós temos o lado de fora, não é mesmo? E nós temos o lado de dentro. Imaginemos que aqui nós temos um cilindro bem esticado, até mesmo de dimensões infinitas. Então nós, se quisermos, estando nesta superfície, se nós quisermos passar para o outro lado, nós temos que fazer uma perfuração, nós temos que abrir espaço, nós temos que abrir caminho, porque estamos separados. Nós temos um lado de fora separado de um lado de dentro. Nós temos um in e um out. Nós temos então uma superfície que tem essa propriedade de ser uma superfície de dois lados, ela é bilátera. Então aqui, por exemplo, nós podemos pensar que em um lado nós temos o campo teórico, em uma superfície nós temos a teoria e em outra superfície nós temos a prática. Aí sim se torna pertinente pensar, problematizar como que se daria a vinculação de um com o outro. Porque nós podemos ficar muito em uma dimensão, seja ela teórica ou prática, e nos afastarmos um pouco da outra dimensão. Então, como que se dá a relação de uma com a outra? É uma pergunta, como eu disse antes, que tem sentido na medida em que nós estamos lidando com duas situações separadas, dicotômicas. Em suma, o que eu pretendo dizer é que esta figura bilátera tem várias propriedades, essa figura. Estou ressaltando exatamente essa propriedade em relação às superfícies, das superfícies. Esta figura bilátera, ela é perfeitamente, apesar do formato dela ser um cilindro achatado, uma cinta, mas é uma figura que se comporta perfeitamente tal qual uma esfera. As propriedades biláteras desta banda são idênticas às propriedades, ainda que com figuras diferentes, mas às propriedades desta esfera. Temos um dentro e um fora. Temos um perto e um longe. Temos um próximo, um distante, um conectado e um desconectado. Desta maneira que nós podemos compreender que a passagem de um espaço para o outro, seja aqui ou aqui, requer que seja feita uma perfuração, requer que seja aberta uma passagem. Como eu havia dito, em se tratando da psicanálise, não é exatamente isso que acontece. Como que se dá a relação, portanto, da psicanálise? Ao invés de nós termos, então, esta fita, cujas duas pontas se juntam e formam, portanto, um cilindro, ou até mesmo uma esfera, mesmo que aqui nós não tenhamos aqui na minha frente uma esfera, mas as propriedades desta superfície são propriedades esféricas, dentro e fora. Então, ao invés de termos isto, esta fita, quando ela vai se fechar, o que nós fazemos? Nós realizamos uma pequena torção, uma torção de 180 graus. E aí nós temos agora esta superfície, esta figura, que é diferente da outra. Uma figura meio torcida. Esta figura é exatamente a banda de Möbius, uma figura topológica, muito estudada, trabalhada nesse ramo da matemática, que vem a ser a topologia, e que foi trazida, foi muito visitada por Lacan, trazida para a psicanálise, especialmente por Jacques Lacan, essa figura e algumas outras, para pensarmos várias situações. Dentre elas, por exemplo, a relação entre teoria e prática. Então nós temos essa figura, em que nós temos este lado, e se meu dedo, vocês seguirem meu dedo está do lado de fora e agora ele está do lado de dentro. Sem que tenha sido necessária aqui uma perfuração, eu não tenho que abrir espaço, eu não tenho que fazer um corte. Agora ele está do lado de dentro e daí a pouco, acompanhando aqui, ele estará do lado de fora. Então meu dedo ele passa, se fizesse todo esse percurso, ele passa para dentro e para fora sem a perfuração. Não é isso mesmo? Correto. Não, não é isso. Esse raciocínio é extremamente enganoso, porque esse movimento do meu dedo ele só é possível porque não existe nessa figura um dentro e nem um fora. Essa figura ela tem uma única superfície, ela não é bilátera, ela é monolátera. O nosso raciocínio comum é que nos leva a pensar que eu estou ora dentro
ora fora, sem o esforço de ter de perfurar. Esta figura exatamente, ela é, né, constituída de uma única superfície e é exatamente assim que se dá a relação entre teoria e prática. A teoria e a prática, na psicanálise, elas se entrelaçam no mesmo plano, numa única superfície, de tal maneira que nós não podemos pensar num campo prático desvinculado do campo teórico ou vice-versa. Então é isso que quer dizer uma relação moebiana entre a teoria e a prática analítica. Essa figura ela se presta, né, a muitos outros elementos e reflexões, situações relacionadas à psicanálise. Aqui é só uma maneira de pensarmos a relação específica entre a teoria e a prática analíticas. Então, trata-se aqui de uma relação de uma única superfície. Isso tudo é muito importante de ser considerado porque as análises elas avançam quanto mais, de fato, o analista lidar exatamente com essa trajetória de entrelaçamento entre as duas dimensões. No momento em que, eventualmente, se parte de um pressuposto enganoso da dicotomia, né, relacionada à dicotomia, como se teoria e prática fossem separados, as análises tendem a não avançar tanto. A escuta do analista ela é fina, ela é atenta na medida em que temos ali, né, tal qual essa superfície única, monolátera, temos ali os conceitos que permitem que se escute as dobras do discurso, as torções do discurso, as viradas, né, em relação ao histórico analisando nos fala, né, nos descreve quanto a si mesmo. Portanto, são estes alguns argumentos que podem nos levar a compreender que a psicanálise ela é uma praxis eminentemente teórico-clínica. Teórico-clínica escrito em uma palavra só, de uma só vez. Não há como se separar, portanto, a dimensão teórica da dimensão prática. A experiência clínica é exatamente a inter-relação entre estas duas dimensões. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.